Ok, pessoal, vamos falar agora a respeito de FEMEA. Tá? FEMEA existem basicamente três tipos de FEMEA. Tá? O PFEMEA, que é FEMEA de processo, o DFEMEA, que é design, né? Design FEMEA, quer dizer FEMEA de produto, e o TFEMEA, que é Tools FEMEA, quer dizer FEMEA de ferramentas, FEMEA de máquinas. Tá? Existem outros tipos de FEMEA, mas esses são os três básicos, tá, pessoal? Aqui eu tenho um modelo de PFEMEA. Eu vou apresentar para vocês um modelo de FEMEA de processo, tá? E o funcionamento básico dessa ferramenta, tá? Eu vou introduzir dizendo para vocês, mostrando o cenário geral, para que serve essa ferramenta, tá? Essa ferramenta é uma ferramenta importantíssima para quem trabalha diretamente com processos, com engenharia de processos, ou mesmo para quem quer melhorar os processos, que não necessariamente precisam ser de engenharia. Eu quero melhorar o meu processo bancário, eu quero melhorar o meu processo no hospital, quero melhorar o meu processo na escola. Pode utilizar o FEMEA também, tá bom? E daqui a pouco você vai entender por quê. Por que você vai entender o FEMEA? Porque esse é um documento basicamente de gerenciamento de risco, pessoal. Então você vai gerenciar os riscos que você tem associado a algumas operações. Tá? Então você dimensiona esses riscos através de um índice global. Esse índice mostra para você como você tem que atuar e quais são os planos que você tem de ação baseados nesse índice. Nesse índice, se ele está muito grande ou se ele está muito pequeno. Tá? Então daqui a pouco a gente vai ver qual é esse índice certinho, tá bom? Então, essa é a carinha, né, de um PFEMEA, de um FEMEA de processos, tá? Então você tem aqui, por região, né, as operações, depois aí você já inicia aqui o estudo das causas. Eu vou detalhar, tá, pessoal? Mas eu só estou dando uma visão geral para vocês aqui. Então aqui quais são as causas, tá? Aqui você dimensiona, né? Aqui nós já vamos dimensionar os NPRs, ou IPRs, que são índices de prioridade de risco, tá? NPR na língua inglesa, né? Number Priority Risk. Então tá em NPR também. Aqui tá em IPR, que é índice de prioridade de risco, tá bom? Aqui você tem um plano de ação que você vai tomar para se chegar num índice considerado adequado, tá? E você tem duas situações, basicamente. A que você está atualmente e a futura, tá bom? Agora eu vou explicar para você um pouco mais pontualmente para você entender mais um pouquinho melhor o que é um PFEMEA. Então no PFEMEA normalmente nós cadastramos, pessoal, por operação. Então você tem que ter a operação dividida certinha lá do seu processo, né? Você tem que ter a operação para você conseguir cadastrar essa operação no PFEMEA, tá bom? Então você descreve qual é essa operação. Então aqui, por exemplo, montar 3 guias de luz, montar 2 atuadores e montar manta. Então aqui é um produto, né, que você tem 3 componentes aqui. Você tem a função, qual é a função no produto, pré-montar carcaça, né? E qual é a falha que está associada nesta operação. Então você tem uma falha associada a essa operação, uma falha potencial, né, pessoal? Não é uma falha. O que é uma falha potencial? É uma falha que pode acontecer. Uma falha que essa operação está sujeita a esse tipo de falha. Então, qual é o tipo de falha potencial aqui? Falta de componentes. Então, eu posso deixar de montar um desses componentes aqui nessa operação, tá? Então, consequência potencial, falha funcional. Então pode ser que, se falhar esse componente, eu tenho uma falha no produto. Veja que até aqui eu estou explorando, eu estou entendendo a operação. E na verdade estou explicando, né, nesse documento, no documento do FEMEA, eu estou explicando exatamente quais são os passos que eu estou dando para eu diminuir ou até mesmo eliminar os riscos desse problema vir a aparecer. Qual o problema? O problema de falta de componentes, tá? Então nós estamos estudando isso dentro do FEMEA, tá? E causas potenciais.
a causa, o que originou esse problema. Qual o problema, pessoal? Falta do componente. Qual que é a causa, né? Porque aqui é o efeito, né? Falta do componente, a falha, entendeu? E agora aqui, ó, qual que é a causa? Foi uma falha operacional, tá? Então, quando a gente fala em falha operacional, a gente quer dizer que o colaborador esqueceu de verificar. O colaborador não detectou a falta deste componente, tá bom? Então, quais são os métodos preventivos para que não aconteça o que, pessoal? De novo, a falha, a falta de componentes. Então, aqui na prevenção, eu estou tentando eliminar sempre a falha. Tudo está voltado à falha. Então, eu vou analisar aqui o que eu faço para evitar a falta de componentes. Bom, eu vou ter um setup na linha, onde nesse setup eu verifico se a peça começou a ser construída da forma correta, ou seja, tem todos os componentes. Tem, na verdade, aqui basicamente foi feito uma análise de setup como forma preventiva, como forma de se evitar que se construa muitas peças com falta de componente. Muito bem. E qual é o sistema de detecção adotado para detectar a falta desses componentes? Então é monitoramento visual, pessoal, conforme plano de controle. Então eu tenho um plano de controle, nesse meu plano de controle, nesse meu documento, pede-se para verificar a presença de todos os componentes. Se o operador, o colaborador, verificou a presença e diz que está ok, isso é o que está pedindo o documento. Então, se ele fez isso, está tudo certo, ok? Mas tem índices associados a esse tipo de detecção, a esse tipo de operação, tá? Que nós chamamos de ocorrência, severidade e detecção, tá? Eles estão aqui meio apagadinhos. Eu peço desculpas, mas o documento realmente tem um pouquinho de problema, ele não deixa imprimir adequadamente, mas ocorrência, detecção e severidade, tá bom? Então tá nessa sequência aqui, tá bom? Então, quando a gente fala de ocorrência, a gente está falando de qual a probabilidade de se ocorrer esse tipo de falha. Qual falha? A falta de componentes na minha operação, né, naquele momento. Então, é uma ocorrência do tipo 2. Daqui a pouco nós vamos ver na tabela ali embaixo o que quer dizer esse tipo de ocorrência do tipo 2. Tá? Nós vamos ver ali com precisão. A detecção do tipo 4, nós também vamos ver lá, e a severidade do tipo 8. Tá? Aqui a severidade, quanto maior a severidade, maior o risco, mais problemático. Tá? A ocorrência também, quanto maior a ocorrência, quanto maior o número da ocorrência, mais problemático. Tá? E a detecção é o inverso, quanto maior a detecção, menor a chance de se detectar. Mas nós vamos ver a tabela certinho ali, tá bom? Então não fique tranquilo, porque nós não vamos nos perder aqui. Muito bem, continuando o raciocínio aqui, tá? Continuando o raciocínio aqui, quais são as medidas preventivas que nós utilizamos para falta de componentes? Agora nós estamos estudando o que nós vamos implementar, o que vai ser feito para realmente eliminar o risco. É toda essa região aqui, ó. Toda essa região aqui, depois, né, dos IPRs aqui, depois dessa medição de IPR aqui, eu faço a avaliação do que nessa área aqui, das medidas preventivas, ou seja, das medidas que eu vou produzir para eliminar a possibilidade de acontecer a falha. Tá? Então, quais são essas medidas? Olha só, tem implementação de Poka-yoke, olha que bacana. Poka-yokes que realmente verificam se eu tenho ou não a existência dos componentes. Tá bom? Outra coisa, introdução de um teste final que faz também uma verificação 100% para verificar se existem os componentes nessa peça que eu estou montando.
nessa peça. Olha só, então eu tenho o sistema de Poka-yoke introduzido e sistema de um teste final eletromecânico e eletrônico também. Tá? Olha só como você vai realmente diminuir absurdamente a possibilidade de se gerar uma peça com falta de componentes. Então você fez todo esse processo aqui, ó. Você melhorou todo o processo exatamente aqui, ó, nessa região. Essa região onde você vai planejar medidas preventivas. E você também tem a data, né? A data que você vai efetivar todo esse plano de ação, né? Tá bom? E você tem também os novos, né? Ou o novo IPR projetado. Você veja que nós saímos aqui, ó, de 64 e estamos indo para 32. Ou seja, nós diminuímos o valor do NPR, nós melhoramos o processo. A ideia é sempre diminuir o valor do NPR, ou do IPR, como você chamar, tá bom? Então você veja que é um sistema lógico muito bacana e funciona, pessoal. À medida que você ganha experiência em todas essas questões aqui, do que é a severidade, a ocorrência, a detecção, e você sabe exatamente onde colocar as falhas, sabe exatamente onde colocar os planos de ação, você vai melhorando os IPRs, você vai melhorando os NPRs, tá bom? Então vamos ler aqui um pouquinho, né? O que quer dizer FMEA, né? Failure Modes and Effects Analyze, modos de falha e análise dos seus efeitos. É uma ferramenta que busca os potenciais modos de falha, ou seja, você entende qual é a falha, ok? E analisa como esses modos de falha serão detectados. Então você analisa como aquelas falhas, aqueles modos de falhas vão ser detectados no seu processo de produção. Vai ser com Poka-yoke? Vai ser visual? Vai ser com dispositivo? Vai ser com máquina? Vai ser com sensores? Você explora toda essa questão, tá? Depois disso, analisa também a severidade daquela falha. Se acontecer a falha, qual é o impacto disso no produto? Qual é o impacto disso para um usuário? Qual é o impacto disso na minha linha de produção? Então você analisa todas essas questões também. Você analisa a severidade, ok? E ocorrência, né? Se a ocorrência é uma ocorrência que raramente acontece, uma ocorrência que acontece todo dia, toda hora, uma ocorrência que acontece lá de vez em quando, você analisa também a ocorrência. Para gerar o que, pessoal? O NPR. Tá? Quando se gera o NPR, quando se gera o índice de risco, aí você tem uma quantificação do seu risco nessa operação. Olha que bacana. Então se você tem 20 operações, você pode dimensionar, quantificar o risco dessas 20 operações. E você pode melhorar todas as operações. A partir do momento que você implementa um plano de ação, você melhora todas essas operações. Tá bom? Então o NPR é um índice, né, de medição de gravidade, vamos dizer, do processo seu, da operação sua. Dessa forma, uma lista de NPRs é construída facilitando a visualização dos piores índices e também permite a priorização das quais devem ser atacadas. Exatamente, né? Nós vamos, através desses índices, nós vamos priorizar. Os maiores índices são os que nós vamos atacar. Os maiores índices nós vamos ter que fazer, de repente, até investimentos em maquinário, né? Nós vamos ter que melhorar a frequência de inspeção, se for visual, por exemplo. Você pode fazer isso também, né? Ou seja, você cria um plano de ação para melhorar o seu processo. Não tem jeito. E para isso que serve o seu esse documento, o FMEA. Aqui você avalia e aqui você melhora. Tá? Então você melhora o quê? O NPR. Tá bom? Então é uma excelente ferramenta. Essa ferramenta eu já usei durante muitos anos e realmente ela tem o poder de fazer a melhoria contínua. Tá bom? Então você tem que... É uma ferramenta que pode ser usada praticamente em todos os tipos de processo. Tá bom? Bom, com isso eu tentei mostrar para vocês basicamente o que é um FMEA. Então existem PFMEA, DFMEA e TFMEA. D de Design, P de Process e T de Tools, que é ferramentas. Tá bom? Tá bom?